esse bate-papo. Tá bom? Oi. Professor César? Sim. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho que tem alguma coisa meio estranha. Eu recebi um e-mail agora no fim de semana, dando a notícia desse curso, e eu estou vendo que o curso já iniciou tanto pela fala de vocês, eu estou entrando pela primeira vez na plataforma, e o curso iniciou já no mês passado, já, pelo visto, já deve estar prestes a terminar, acredito eu. O curso ele é feito em 4 etapas. A gente está terminando a primeira etapa. O curso começou já tem umas 3 semanas. Essa é a quarta, né? E aí o que acontece? Isso já foi começar, mas seja bem-vindo, não tem problema. É bom que você já vai batendo papo aqui com a gente, você já vai ficando a par do que vai acontecer. Tá bom? Ok. Combinado, então. Obrigado. Nada, seja bem-vindo. A gente vai colocando. E aí, gente? Leandra colocou. Leandra, você está trabalhando em escola, na área de educação, universidade, alguma coisa agora? Sim. Então, uma das perguntas que a gente pode fazer, que seria basicamente a AD, né? Como é que você acha que você pode aproveitar isso com seus alunos na sua escola? Por exemplo, o que a gente discutiu essas semanas, a questão do design instrucional, do TPEC. Você acha viável? Bom, pelo que eu pude aprender com os colegas na AD, eu posso criar uma sala no Google Meet, convidar os alunos, né, passar previamente o código, marcar data e horário, criar também uma lista de presença por meio do formulário do Google Forms, cada um colocar seu nome, e-mail, código de matrícula, código da turma, o nome do curso, e passar as atividades para eles ali. Por exemplo, a minha AD, eu criei selecionando um vídeo institucional da Fiocruz, fazendo um tour virtual com os estudantes. Olha que bacana. Eu sou professora da aula de técnicas, teorias e técnicas do turismo, então eu sou uma das professoras do curso que ensinam os estudantes de guia de turismo a planejarem os roteiros, a tomarem algumas ações perante o grupo. Então, a minha proposta é de criar um tour virtual usando o próprio vídeo da Fiocruz, explicando para eles como fazer um guiamento dentro do espaço, passar algumas orientações de regras, de organização, capacidade de carga do operativo, agendamento. E também foi uma alternativa em função da pandemia Covid. E trabalhar dessa forma. E uma segunda atividade, por Google Forms, perguntar a eles quem já tinha visitado ou não o atrativo e explicar como eles foram conhecer o atrativo. Se foi por um passeio em família, se foi a trabalho, se foi numa outra visita técnica com outro professor. E fazer essas interações com os estudantes assim, porque com base nesses dados, eu vou ter um relatório de presença, eu vou ter um percentual de quem já visitou ou não, e qual foi o objetivo da visita e quando foi. E, no final, eles estarem me encaminhando alguns pontos sucintos da visitação, mediada por tour virtual. Eu vejo que hoje eu tenho essa possibilidade. E também de usar o Google Apresentações, mas poderia ser uma ferramenta do OpenOffice, que eu também uso, gerar um arquivo de apresentação com os pontos-chave para deixar disponível na sala dos estudantes para aquele que faltou, que pudesse pelo menos ter uma noção de qual conteúdo foi abordado, para que futuramente ele faça reposição. Então, eu pensei em algo nesse sentido. Poxa, que bacana. Então, você entendeu exatamente. É por aí. Que bacana. Você chegou a trocar essa AD com os colegas lá antes de enviar? Coloquei a AD ali
e vou sugerir para o meu coordenador, para o meu diretor, de fazer essa aula na prática, de verdade. Olha que bacana! Pô, que bom! Depois, se você tiver algum resultado e o curso ainda estiver em andamento, mostra para gente, isso vai ser uma coisa bacana. Tá Né? bom, Muitos obrigada. professores fazem isso, gostam de praticar algumas coisas. E a ideia é essa, não é que a gente tenha mais trabalho. Se você amanhã vai ter que planejar uma aula, vai ter que planejar uma atividade, de repente aproveita e faça aqui para o curso o que você vai fazer para o seu dia a dia. Aí você não vai ter um trabalho a mais, né? Você vai ter o seu trabalho normal, né? Vai estar mais estruturado, só isso. Isso é uma coisa bacana. Poxa, que legal. Gostei. Mais alguém quer comentar um pouquinho? Leide, Alexandre, vocês já fizeram a AD de vocês? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Boa tarde. Eu atuo como pedagoga no Instituto Federal. Sim. E aí, assim, o curso, para mim, está sendo esplêndido, né? Estou me divertindo com todo o material. E aí, eu já venho de alguns cursos do CEDERJ, porque eu tenho bastante interesse nessa área tecnológica, de tecnologias das TICs, e eu vi design instrucional no curso de tutoria, e eu me apaixonei, né? Porque muitos professores fazem o design, né, instrucional no seu planejamento, mas eles não sabem o que é o design instrucional. Ele está fazendo, mas ele não sabe que ele está fazendo esse planejamento todo usando tecnologias. E aí uma coisa bacana é que a gente, enquanto atuando na rede federal, no Instituto de Tecnologia, a gente não vê a questão de, muitas vezes, muitos professores, eles atuam em sala de aula de uma forma bem tradicional. Então, a gente está no meio dessa discussão de utilizar EAD, ensino remoto, e aí todo mundo se viu diante de ter que usar as tecnologias para poder fazer seus trabalhos, né, suas práticas. E aí eu vejo muita resistência de muitos colegas, não estou falando só da rede federal, né, estou falando já de outras vivências que eu tive em outras redes, município. E por outro lado, quando eles vão descobrindo a tecnologia para poder atuar, eles vão... Aí o professor começa a produzir cada aula, assim, excepcional. Então, eu vejo muito essa questão foi até no TEPAC, né? A expressão é essa, né, que fala. Da questão do conhecimento, do conteúdo, da parte pedagógica e da tecnologia, porque tem muita resistência ainda do uso de tecnologias, né, dentro de sala de aula. E tem professor que fala metodologias ativas. Tá, mas aí você vai trabalhar com metodologia ativa, mas você vai fugir do tradicional, a tecnologia vai conseguir passar tudo dentro da sala de aula, e o conteúdo, onde fica? Então, assim, essa discussão é uma discussão bem grande, bem ampla, e com essa nossa situação de pandemia, ela tem acentuado bastante. Exatamente, E aí a gente vê a falta que faz uma formação anterior, porque se você já tivesse com essa formação, isso, gente, há muito tempo é uma coisa... inclusive, eu venho de um município que oferecia... A gente sempre tem nos municípios os cursos de formação. E aí o município oferecia cursos de formação nas áreas, né, variadas, inclusive de tecnologias, né, educacionais, e aí você vê que o professor muitas vezes não se interessava, ele ia lá para aquela área mais cômoda, a área que ele tem mais identificação, e aí a gente tinha lousa digital dentro de escola, a gente tinha algumas situações e era pouco usado, e só o professor da sala de recursos às vezes usava. Então os outros professores entregavam os alunos e ele não fazia essa parte de tecnologia. Então, assim, são coisas que são comuns, eu acredito que quem trabalha na área de educação já viu algum exemplo desse que eu estou dando, né? E eu trabalho, enquanto pedagoga lá, a gente atua muito em várias frentes, né? Então tem orientação educacional, e aí vem uma coisa que é super interessante, o trabalho com a questão do design, das tecnologias, né? Trabalhar com alunos inclusos, com educação inclusiva. E aí eu até botei na minha atividade que eu faço atendimentos individualizados com um aluno surdo. E aí eu exemplifiquei lá, eu uso muito as ideias aqui, as ideias dos colegas, eu adapto, né, para a gente poder utilizar.
E tento levar para as formações, né, para as reuniões pedagógicas que eu costumo fazer com os professores, porque a gente tem os alunos inclusos e as tecnologias, elas são, assim, incríveis para a gente trabalhar com a parte de inclusão. Então, assim, professor, estou gostando bastante, só um resumão mesmo, estou gostando bastante, estou me sentindo assim, estou descobrindo muitas coisas, tudo que eu consigo e a troca é muito rica, esse ambiente colaborativo é muito rico. Então, a gente adapta, utiliza, o colega fala que eu muitas vezes cito aqui o ambiente nosso de aprendizagem nas reuniões, eu falo, o grupo e o professor conseguiu aplicar tal atividade, ficou legal, então, para poder servir como parâmetro, né, para a gente poder dar um start, para ver se a coisa desenvolve nessa área de tecnologia como deveria ser, para a gente passar menos sufoco do que a gente está passando agora, que poderia ser mais fácil. Na verdade, o sufoco é porque muitos não estavam preparados para fazer isso. Eu acho que esse é o maior sufoco. Exatamente. Eu trabalho com realidades diferentes, né? Eu trabalho até com 3 realidades diferentes, né? Trabalho na universidade, trabalho aqui com vocês, né? Fazendo um curso com os professores, trabalho numa escola pública de noite e de manhã eu estou numa escola particular. A escola particular já está avançada na tecnologia há muitos anos. E tudo que está fazendo aqui a gente já fazia com presencial. Então a gente não teve problema nenhum em fazer tudo online. Quer dizer, não tinha problema nenhum em relação a usar e preparar material, porque isso tudo a gente já fazia. A dificuldade mesmo essa falta de contato os alunos, do ensino médio, ensino fundamental, né? A falta do carinho e tal, e que, na verdade, para eles, o que eu percebi, e isso foi a grande mudança, é o senso de compromisso e responsabilidade. Porque muitos não estudavam nada e ficava, professor, fala sobre isso aqui, fala sobre aquilo, e o professor que ficava lendo o livro para o aluno, falando isso, falando aquilo. E agora não tem muito, a gente mostra, fala, eles têm que trabalhar, e na aula seguinte eles têm que mostrar o que fizeram. E aquele que não fez nada, ele fica meio... E aí ele está tendo que fazer, ele está tendo que... E isso é a grande mudança deles. Eles nunca estudaram como... E eles falam isso, né? E os pequenos, então, falam mais ainda, né? Eu vejo os professores comentando, nossa, eles estão estudando muito, O da rede pública, coitados, eles não têm acesso à tecnologia, não têm acesso, na verdade, não têm acesso à tecnologia, eles não têm acesso à internet. Né? A tecnologia até que eles conhecem, alguns sabem e tal, mas não tem acesso à internet. Isso é um problema do governo, né? Que eu acho até que podia ser resolvido com uma canetada. Né? Fazia um acordo aí com qualquer operadora, assim como eles têm lá, operadora que tem plano, que o WhatsApp é de graça, o Facebook é de graça, eles usam direto o WhatsApp e Facebook. Podia ter um plano desse que usar o site do governo, sei lá, plataforma que o governo adota, seja de graça, pronto. Exatamente. Todo mundo ia estudar a vantagem. Uma simples canetada, e não precisa ser grande ministro, não precisa ser grande governador, não precisa ser muito inteligente para fazer isso. Se não conhece, contrata alguém que saiba fazer, basta ter vontade de querer oferecer para todo mundo. Né? Aí, como isso nunca foi feito, a educação nunca foi prioridade, nem para a prefeitura, nem para o governo, nem para a União, né? Isso aí eu não tenho compromisso com nenhum partido político, eu estou na escola pública já há 25 anos, então eu me sinto confortável para falar, porque eu já vivi todos os partidos políticos e já passar pela escola pública, e a gente está nessa situação, né? Então, é um problema que é político, não é nem questão do professor não sabe usar. Isso o político diz para querer ficar uma coisa, mas tanto é que a escola particular está funcionando muito bem aí. Acho que investiram, né? Acho que tem tecnologia. Aquelas que não têm, tem igual a escola pública, não sabe o que fazer, não tem o que fazer. E a proposta da gente aqui é além disso, né? E uma coisa que eu queria ver com vocês, ouvir vocês, é o seguinte: o que vocês acham quando voltar às aulas, à educação?
Vai ficar algum legado? A educação vai ser a mesma? Eu acho que as pessoas vão começar a se preocupar em inserir os alunos digitalmente, né? Porque grande parte desse problema, inclusive na escola pública, o que há também, muitos alunos têm até celular, que podem acessar. Uhum. E tem áreas também de internet livre que também podem acessar, né? Mas a gente não tem o contato deles. Isso é um grande problema, né? Porque se eu tivesse me preocupado, né? Porque eu estava sempre fazendo alguma coisa assim, à distância e tal, para eles, mas de uma forma assim, livre, né? Mas não me preocupei, né? De pegar o endereço eletrônico deles, o e-mail, para poder ter um contato direto. Uhum. Isso, na verdade, eu diria que não é você não se preocupou. Eu diria que a escola não tem esse hábito, porque a escola não usava, nunca usou tecnologia. Não, a gente até usava. A escola é o contrário. A escola tem uma plataforma, ela deu, quando o aluno faz a matrícula, eles têm o e-mail, então todos eles se comunicam por e-mail, tem um conteúdo, eles colocam, tem que usar o e-mail da escola. Então, é outra coisa, a escola toda trabalha com tecnologia. Então, como entrou essa coisa da pandemia, rapidinho no celular de todo mundo pipocou. Olha, semana que vem, foi na sexta-feira de tarde, né? A partir de hoje não vai ter mais aula, vai ser tudo online. Aí as reuniões são online, não sei o que lá. Todo mundo foi comunicado. Mas por quê? A escola já usava. A gente diria o seguinte: a escola já estava conectada, né? O que está acontecendo. A escola pública não estava conectada. Né? E não é porque não querer saber, não querer fazer, porque o CEDERJ, por exemplo, do Rio de Janeiro, desde 2000, é vanguarda, tem uma equipe, é o pessoal que mais pesquisa educação à distância. Então, o governo quis fazer, e em 2 dias o CEDERJ colocou o site da FATEC no ar, o ambiente, a aba da FATEC no ar para funcionar. E, né, por que a FATEC não fez isso antes? Interessava, isso aí, a mesma coisa lá, a Secretaria de Educação fez um acordo lá com o Google, né, tem o Google Class. Por que não fizeram isso antes? Para você usar também com o seu ensino presencial, você colocava lá, né, que eu falava com alguns colegas que reclamavam, na escola pública não tem data show, então não dá para dar aula, não sei o quê. Eu falei, meu amigo. Mas a minha escola não tem esse problema. Eu tenho data show, eu tenho a televisão, entendeu? Então, eu sempre utilizei muito vídeo, sempre utilizei muita televisão. Bastava o meu pendrivezinho, levava tudo ali e passava para eles. Tranquilo. Agora a gente tem, né? A gente tem aqui, um data show 24 horas. Você coloca ali. Para a gente está sendo bom. Está um tempo. Não, é verdade. Um tempinho a mais para a gente poder estudar mais um pouco. É fantástico. Você não precisa escrever no quadro 500 vezes a mesma coisa. Você já está aqui, bonitinho. O tempo que ele vai gastar copiando, falando, você muda. Ele pode ler antes e chega preparado. Então, ele vai usar o tempo da aula para discutir, para ser mais humanizado. Né? Porque a leitura, copiar, ele pode fazer chegar em casa, ele já tem, ele pode trazer isso. Eu não acho? E a gente usaria a aula mais para exatamente o que ele não pode fazer, tirar dúvida, levar o professor para casa. Se bem que agora está levando, né? Com essa coisa da pandemia. Eles vão com uma vontade enorme. Faz tudo, deixa para fazer tudo na hora da aula. Vão beber água, tem que ir no banheiro, tudo isso em casa. E aí, quem mais? Professor, só uma pergunta, Maria. Você atua na rede pública? Eu atuo na rede pública. Eu também sou aluna. Como aluna, eu conheço os dois lados, público e particular. Aliás, a minha família inteira é de origem de escola pública, de escolas técnicas, entendeu? Tanto assim meus irmãos como meus primos, todos nós somos oriundos de escola pública. Meu filho fez até a universidade, começou a fazer na pública, depois fez na Gama Filho, se formou, fez o mestrado, fez o doutorado na UENF,
está fazendo pós-doutorado fora, né? Quer dizer, a escola pública é uma escola boa, mas eu acho que falta também um pouco a presença da família. É isso que eu sinto. Porque na minha casa, né, quando eu era criança, o meu pai tirava as dúvidas de todos. A gente sentava dia de final de semana, né, fazia várias coisas. Ele sempre era engenheiro eletrônico em casa, saía para comprar revistas. A gente passava o final de semana com meu pai dentro de casa, porque dia de semana ele trabalhava muito, não tinha oportunidade. E o meu filho é a mesma coisa. Eu só tenho um filho, né? Só tenho esse filho. E aí. Ih, acho que caiu a dela. Caiu. Então vamos lá, Alexandre, você é o da vez. Fala um pouquinho aí. Opa, boa tarde, professor, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu sou professor do Estado, né? Atuo com biologia e já há bastante tempo também no município em sala de aula. Atualmente, faz mais ou menos 2 anos, eu participo da SME. Eu saí da sala de aula no município e fui trabalhar com formação de professores na minha área, que é ciências e biologia. E tenho feito um trabalho interessante lá com os professores em alfabetização científica. Dentro do meu trabalho de formação, eu já pontuava o uso da imagem em sala de aula, devido a essa dificuldade que o pessoal do município tinha de acessar, né? Nem toda escola tem equipamento, nem todo professor tem facilidade, e aí, diante de tudo isso, o que acaba sobrando para eles é o material didático que eles têm. Então, me apropriei do material didático deles, e em cima das imagens que tinha no material didático, eu desenvolvi um trabalho de alfabetização científica. E a minha ideia aqui no curso seria exatamente ampliar essa minha visão, né? Porque eu vou continuar fazendo esse trabalho de alfabetização, e agora, com a pandemia, essa coisa deu uma pipocada, né? A gente vai precisar cada vez mais saber sobre isso, encontrar caminhos, né, de adaptação para poder utilizar isso em sala de aula. Então, e também lá no estado eu já trabalhava, como a professora a Maria Inês falou, eu já usava o data show, o equipamento que eu tinha na escola. Acho que o problema da escola pública é mais o que o professor também falou aí, é investimento, né? Eu acho que a gente tem pessoal bom, a gente tem pessoal com vontade de aprender, a gente tem alunos interessantes que se interessam pela área da tecnologia, é o mundo deles. O que falta é uma vontade política de botar isso para andar, né? Então, a gente fica um pouco amarrado a isso, né? Que bom, aqui com as trocas, então, vai ser bacana, porque aí você vai ter aqui muitas experiências para você trocar, enriquecer a sua também, colocar, isso vai ser bacana, né? Eu acho Com que certeza. isso é um legado dessa disciplina, né? A gente acaba trocando muito, eu também acabo aprendendo muito com a experiência de vocês, né? E a cada vez que a gente oferta a disciplina, tem sempre coisas novas, sempre são coisas bem interessantes, né? Eu acho que o grande material que a gente tem na educação é o professor. O professor ele é uma figura que ele consegue se adaptar, né? Ele consegue pegar o que ele tem e fazer alguma coisa com aquele pouco. É uma das características dos professores, né, que eu vejo. Então, quer dizer, diante disso, que a gente tendo um pouquinho mais de estrutura, isso vai longe. Eu acredito que vai melhorar muito. A pergunta era essa, né? Eu acredito que não vai ficar como antes, a gente vai sofrer um pouquinho, nada vai ser também como a gente idealiza, mas eu acho que a gente cresceu já. Nem vai crescer, a gente já cresceu, a gente já saiu de uma estaca zero, né? Ah, entendi, isso é verdade. Deixa eu colocar aqui só um negocinho, eu acho que foi a Daniele que falou, né? Que fazia a chamada. Deixa eu instalar aqui, ativar aqui um plugin rapidinho, que ele vai fazer. Ah, eu estou sem som, é verdade.
Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Então tá aqui, ó. Ele aqui já fez a chamada, tá vendo? Então, ele vai de 5 em 5 minutos, ele faz a chamada aqui de todo mundo que está participando. Eu estou usando o Meet, é um plugin do Meet que o Attendance, que ele não vê a tela. Quem falou que não vê a tela? A Leide. Vocês não estão vendo? Ah, tá. Estão vendo só a sua imagem. Foi porque ele saiu e voltou. E quando voltou, não passou a tela. Vou mostrar de novo. Estava vendo 6 imagens. 6 participantes que eu estava vendo. Isso. Agora está vendo a imagem. Agora eu só estou vendo bate-papo e tal. Está entrando. Isso. Então, olha só. Quando novas eu clico aqui no tecnologias. bate-papo, ele abriu uma planilha. Tá vendo? Essa planilha aqui, ele fez a chamada de todo mundo que está aí no bate-papo. Se eu tivesse 150 pessoas, eu colocaria aqui o nome dos 150 pessoas. Então, é uma maneira moderna de fazer a chamada. E mais ainda, como tem uma garotada esperta que entra, porque acha que participar do bate-papo vai ganhar ponto, e vai fazer o jogo, vai fazer outra coisa, e deixa ele ligado, achando que tá. E aí eu vou fazendo aqui, de vez em quando eu pergunto, e aí, fulano, como é que tá? Tal. Ele não respondeu nada, eu falei, isso aqui já não está nem mais... E também dá para ver quem está chegando depois, quem chegou, e aí a gente não interrompe o nosso bate-papo, e cada vez que eu clicar aqui, ele coloca lá, e de 5 em 5 minutos também ele vai fazendo a chamadinha dele lá. Então é uma coisa interessante, um recurso que ajuda a gente. Tá? É interessante essa coisa, né? Eu estava conversando até com o pessoal da outra turma, né? Foi sábado, né? Que é um legado, né? Que nem Olimpíadas, né? Que quando acaba fica um legado. O legado dessa pandemia, né? Vai ser a tecnologia, né? Tem gente até que já chama de AC e DC, antes do corona e depois do corona. É sério, parece engraçado, mas é um marco, né? Realmente, como se fosse uma guerra mundial, né? Antes da guerra e depois da guerra. O comércio, principalmente. Muitos comerciantes não queriam nada com a internet. E o WhatsApp? Que WhatsApp, coisa nenhuma tal. Até que ele fechou e não tinha como faturar. E começaram a fazer. E agora estão vendendo muito pela internet. Alguns até comentaram, poxa, se eu soubesse, eu já tinha feito isso antes. Então, ou seja, faz parte, né, do nosso dia a dia, né? E a educação, quando voltar, eu acredito que vai ser assim também, cara. Não vai ter como não mais usar a internet, né? Eles vão perguntar assim, professora, já publicou essa matéria lá na internet? Já está lá no AVA, já está no Google Class, já está no, sei lá, não sei aonde, professor? Né? E isso os alunos já vão começar a cobrar dos professores. Cobrar no bom sentido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto professor, vai ter que pensar nisso, né? Como usar melhor a tecnologia para produzir conhecimento, não é? Posso fazer um comentário, professor? Pode, deve. Eu acho que o grande legado efetivamente vai ser se as escolas de formação de professores, as licenciaturas, né? Os cursos de licenciatura, vierem a se apropriar desse tipo de coisa. Porque isso já está aí há algum tempo e o pessoal não tem dado bola, não. Está mais no time daquilo que a colega falou, está lá na sua zona de conforto, né? Estão dando as suas aulas lá para o pessoal que terminou a graduação e agora vai fazer uma licenciatura e tocando a vidinha dele, agora vamos ver se a coisa começa a mudar de figura. Aí, realmente, a gente vai ter uma transformação razoável, né? Mas agora... Se bem que a gente está de baixo para cima, né? Exatamente. Os alunos vão cobrar isso, porque eles sabem que para entrar no mercado de trabalho tem que saber usar a tecnologia. Independente se a licenciatura abordar ou não. Né? Eu vejo isso, eu tenho um contato com a Unirio, eu faço pesquisa na Unirio, né? E eu vejo, no final do ano passado, eles fizeram um evento, aí me convidaram para falar de robótica, de tecnologia, para os alunos de sistema de informação. Gente, eles ficaram doidos, cara.
Eu acabei lá o bate-papo, ainda fiquei mais quase 40 minutos para... E eles querendo saber mais, querendo contato, como é que fazia isso, fazia aquilo. O outro professor que ia entrar ficou na sala, na porta se esperando, ele também acabou entrando e ficou no bate-papo com a gente, devido à motivação da garotada. Então, quer dizer, isso vai ser uma coisa que vai mexer, assim, com as licenciaturas todas. Já está mexendo, né? Só que agora eu acho que isso vai catalisar, isso vai acelerar mais esse processo de... Né, Sem dúvida. Toda coisa. Mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não, que silêncio. Então vamos passar para o teste? Então vamos lá, deixa eu só comentar aqui então, para a Leide até já riu, né? Eu sou bonzinho, sério. Como ele estava falando do TPEC, né? O TPEC ele mexe com né? Ele aborda o tripé, né? Da tecnologia, o conteúdo e a pedagogia, né? Não dá para estar dissociado. A gente aqui também. Então, esse curso é bem em cima disso, né? A gente discute muito a tecnologia e, ao você usar nova tecnologia, com certeza você vai ter que repensar a sua prática pedagógica. Não dá para usar vários recursos, né, novos com uma pedagogia, digamos assim, antiga, aquela que a gente aprendeu enquanto era aluno, criança, que estava lá na cadeira, né, na escola, né? Que era um professor falando, todo mundo ouvindo, e no final ele cobrava o que ele falou. Então não precisava nem aprender, cara. Bastava você memorizar, decorar o que ele falou, você escrevia na prova e pronto, tirava nota alta. Claro, eu estou caricaturando, né? Então, se você aprendeu ou não, pô, não importa. A vida na faculdade é que ia separar ali quem aprendeu, quem não aprendeu, e depois no mercado de trabalho. Então, hoje, né, de certa forma, eu acho que a maioria aqui deve ter passado por isso, de certa forma, a gente está repensando isso tudo. Né? A tecnologia está fazendo repensar isso tudo. Né? Eu não sei se a gente tem outras disciplinas que a gente fala do ciberespaço, de cibercultura, que é a cultura usando tecnologia, a cultura conectada. Hoje os alunos aprendem o que eles quiserem conectados. Eles querem saber de um jogo novo, eles entram na rede e descobrem tudo. E sabem tudo de um jogo. Não é? Então, o que acontece? A gente aprende tudo, o que é bom e o que é ruim. Cara. Não tem jeito, claro, que a escola vai priorizar o que é bom. Né? Então, essa disciplina aqui, né, ela está apoiada em 3 pilares. Tecnologia, o design thinking e a experiência do usuário. Então, a partir de... Quer dizer, já está até lá já está publicada a etapa 2, o design thinking e a experiência do usuário. Então, como é que funciona isso aqui? Né? Vocês já devem ter percebido. A gente discute um pouquinho isso aqui. Então, a gente começou, né, logo na primeira semana, vendo a experiência da turma, né, cada um contando um pouquinho da sua experiência, o que já usava de tecnologia. E aí foi interessante que, como a turma é bem eclética, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uns gráficos, cada um usou uma tecnologia diferente, olha que bacana. E aquilo ali, quando mostrou para todo mundo passou a ter noção do que está sendo usado atualmente pela turma inteira. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana. Não foi um fato de uma matéria, que saiu no jornal, porque às vezes sai no jornal uma matéria que passou num lugar, numa cidade, num contexto só. Isso aqui é o nosso contexto toda a turma, são várias áreas de conhecimento, várias experiências diferentes. Né? E depois aqui a gente discutiu uma coisinha que foi nova, né? Que era o TPEC, que ele falava de tecnologia, a pedagogia e o conhecimento, o conteúdo. Como que integra isso tudo? Foi interessante que eu vi os relatos, né, de vocês, alguns comentários que até já faziam isso aqui, tudo que o TPEC está organizando, sistematizando, porque já pensa mesmo, né? Tem gente que faz pesquisa, tem gente que estuda, e tem gente até que por necessidade. Para eu usar isso aqui, eu tenho que adaptar, funcionar. E também não adianta eu pegar a experiência de algum colega lá e tentar reproduzir exatamente como ele fez, porque o meu contexto é outro. Então, eu tenho que adaptar.
E essa adaptação que a gente vai aprender muita coisa, tanto, né, quem está fazendo como quem está recebendo, e isso é muito interessante, o Tipec mostrou isso para a gente. E depois a gente conheceu um pouquinho de design instrucional, que é, na verdade, a preocupação de produzir o material didático para promover a troca de conhecimento, ensino-aprendizagem. Né? Um modelo, que foi um exemplo, né, que foi o modelo ED, que é usado em educação, e o Tipec é um outro modelo também de trabalhar com DI. E existem vários outros. E tem professor que criou o teu próprio DI, teu material de design, para poder utilizar. Como acho que foi o Alexandre, né, que falou que adaptou, né, para a alfabetização digital, ele criou um modelo dele ali baseado nas figuras. Então, isso é uma coisa muito bacana, uma coisa muito rica. E aí nós chegamos na AD1. E o que é a AD1? Que cada um produza, né, um material usando o que nós discutimos aqui. Pô. Então, nada mais é do que você enriquecer o seu trabalho. Se semana que vem eu vou ter que falar sobre, sei lá, divisão celular, sobre leis de Newton, sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu faça isso considerando isso daqui, olha que legal. Eu vou propor aqui, né, um material que eu possa usar. Essa que é a ideia da disciplina. E é isso que nós vamos fazer em todas as etapas. Então, o que vocês vão fazer aqui em cada AD? Vocês vão produzir material para vocês. Deu para entender? E mais ainda, você lá em cada AD, você tem o que a gente chama aqui de trocas da AD1, tá vendo? O que são essas trocas da AD1? Antes de você mandar a sua AD para ser avaliada, você vai trocar para o colega, você vai mostrar a sua AD. E aí, ao você mostrar a sua AD, aí você mostra lá para Alexandre, para a Leandra, para a Kátia. Olha que legal. E a Leide, como é que você fez isso? Ah, Kátia, eu fiz assim. Como é que você faz? E todo mundo vai enriquecer o seu trabalho. Essa é uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente está mexendo aqui com tecnologia, com a parte pedagógica. Teve gente que não entende isso daqui, acha que é cola. Ah, eu vou mostrar como é que eu fiz a minha, os outros vão colar. Coitado quem pensa assim ainda. Ele está deixando de enriquecer, de aprender mais o trabalho dele. Não é a cola. E outra coisa, eu não estou preocupado aqui com a nota. Eu estou preocupado que vocês entendem e pratiquem. Porque vocês praticando, vocês fazendo, vocês vão aprender. E se vocês aprenderem, não tirar 10, qual o problema? Pior é não entender, não fizer nada, não entender e ficar lá com 4, 5, 6. Aí, enquanto professor, vejo qual é a graça. Eu acho que o interessante é essa troca, é esse aprendizado. E aí, o que acontece? Vocês estão fazendo prova toda semana, pô. Vocês estão fazendo um teste ali toda semana. E aí, vocês vão trocar, tal, acho que é o João que está chegando agora, né? Então, o João vai fazer isso tudo agora, em 1 ou 2 dias, porque ele tem que entregar até hoje à noite, né? A primeira D1 dele. Então, ele vai ler isso aqui rapidinho, vai ver com os colegas, ele vai fazer a D1 dele ali e vai mandar, pô. Com certeza, a D2 dele já vai estar bem melhor, já vai entender como é que funciona, já vai poder participar mais e vai trocar mais. Então, aquele que está preocupado, não, eu não vou contribuir ali porque vão copiar, vão ter... Coitado, é igual dar sangue, cara. Quanto mais você doa sangue, pô, mais você fortalece, mais sangue você produz. E o conhecimento é assim. Então, essa parte já mexe com a gente. Eu nunca tive um professor que fez isso. Né? Acredito que a gente nunca fez isso na escola tradicional. Né? Geralmente, o professor fica falando e depois faz perguntas sobre aquilo. Quando muito, faz uma dinâmicazinha para discutir em grupo o que o professor falou, o que foi apresentado, e no final, qual é a prova, a avaliação, é exatamente o que foi dito lá, que foi falado. E ninguém enriquece nada, ninguém troca nada. E aí o pessoal de psicologia, tem alguns colegas nossos aqui que são de psicologia, é interessante. O que é aprender? É saber reproduzir que a fórmula da água, como o presidente ali disse, para ele aprender isso, cara. Uma aluna foi fazer sabe, você sabe a fórmula da água? Quer dizer, para ele, a educação é isso.
o pessoal de psicologia, o pessoal preocupado com a aprendizagem, cara, a aprendizagem ela está relacionada com mudança de comportamento. Se eu fiquei ouvindo aquilo tudo, e no final aquilo não me disse nada, não acrescentou nada, não mudou nada, eu não aprendi nada. Aí podem perguntar de novo a fórmula da água, fala é H2O. Qual a diferença do H2O para o HO2, do H2HO? E o que é isso? Não sei. Eu sei que a fórmula da água é H2O. Então, pronto, cai na prova, o cara passou de ano a acessar. E no final você não aprendeu nada. Claro, eu estou caricaturando isso aqui, né? Então, isso é interessante. Né? Foi o que a Leide colocou, a colaborativa. A colaborativa, eu tenho que colaborar, gente. Essa que é o grande barato. Hoje em dia, eu vejo com os alunos, qualquer coisa eles vão para a internet aprender tal. Agora eu já faço o contrário, eles têm que ser produtor de conhecimento. Eles têm que ensinar alguém a fazer alguma coisa legal. Eu dou aula numa escola técnica de noite, então os projetos da escola técnica, ou seja, eles têm que bolar alguma coisa que seja útil para alguém. Cada um na sua área, quem é de eletrônica, quem é de mecânica. Ah, como é que eu vou fazer isso? Beleza, a gente vai estudar para fazer isso. Um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de computação, um pouquinho de programação, um pouquinho de design thinking, um pouquinho disso. E aí, cara, a molecada adora, eles ficam o fim de semana estudando, tem hora que não para. Eu falei, gente, é impressionante. Enquanto que, quando eu dava aquela aula de física tradicional e tal, pô, ninguém queria saber nada. Cai na prova, aí fazia, reproduzia igualzinho, pronto. Achava que estava sabendo. Então, gente, isso é interessante. Isso tudo que a gente está vivendo aqui, claro que é novo. É nova essa proposta, é novo esse momento de pandemia. Né? Então, na última vez que a gente fez isso foi em 2018. Muitos professores falaram, não tinha tempo para poder ver isso e tal. Tudo bem, agora você tem todo o tempo para ver. E continua tendo dificuldade, porque isso faz parte da vida. Né? Então, essa turma, por exemplo, é a turma que tem mais tempo para estudar isso aqui. Porque é a turma que não sai de casa, né? Eu poderia caricaturar se eu fosse fazer um relatório, né? Então, olha, a turma de 2020 ela é caracterizada porque o curso aconteceu durante o período de quarentena, então os professores todos estão dentro de casa. Pô, mas estão dentro de casa, estão trabalhando, pô. Não tem que fazer um monte de outras coisas, né? Então, essa dificuldade nós continuamos tendo. Tá? Mas a ideia dessa disciplina é exatamente isso, a troca. E essa troca não é à toa, é a troca porque ela é fundamentada na experiência do aluno. Então, um dos pilares é o design thinking. A gente está usando tecnologia para fazer isso tudo, e depois é a experiência do usuário. Como estava falando com a colega, né, que veio da Varig, é exatamente isso, aproveitar a experiência dos alunos para enriquecer. Por exemplo, eu posso ouvir aqui o que vocês estão falando, o que vocês estão gostando, aí eu posso investir nisso, e o que vocês não gostaram, eu vou tentar fazer de outra maneira. Então, isso é que é importante. Então, depois vocês vão fazer vários formulários, né, durante a disciplina. A ideia dos formulários é a gente ouvir o usuário. Né? Eu espero que no final vocês comentem, olha, César, isso aqui foi legal, mas isso aqui eu acho que podia ser melhor, isso aqui pode melhorar, que é isso que vai ajudar a gente a poder melhorar. E aí eu vou dizer o seguinte, eu também vou aprender isso com vocês. Então, enquanto professor, me interessa também aprender, eu gosto de aprender, acho que foi por isso que eu vim para a área de educação, né? Tudo bem? Então, como é que está funcionando as disciplinas? A primeira semana, tivemos uma atividade, o pessoal se apresentou e falou da sua prática. Né? Na segunda semana, a gente falou de tecnologia, aí entrou a ideia do modelo TPEC, que é um modelo que sistematiza, né, a tecnologia, a parte pedagógica e o conteúdo. Isso aqui a gente pode discutir durante todo o curso, toda a vida a gente vai discutir isso. Né? Porque ao utilizar as novas tecnologias, eu estou tendo que repensar minha parte pedagógica. E eu posso agregar muito mais conhecimento do que eu fazia antes. A questão interdisciplinar, nossa, com tecnologia, ela cresce muito. Entendeu? Então, isso é uma coisa bem interessante, em todas as áreas do conhecimento. E aí nós falamos da internet das coisas, da realidade aumentada,
Aqui foi o fórum que discutiu a internet das coisas e a realidade aumentada. Na semana 3, a gente foi falar do design instrucional, né? Que é a engenharia, né? O projeto que você vai produzir material para ensino e aprendizagem. Né? Então, o design institucional, como faz isso? Ora, nessa época de pandemia, os professores tiveram que assumir o seu lado de design. Né? Vocês estão tentando produzir o seu material. Por quê? Durante muito tempo, o professor ficava tirando xerox de livro, recortando, ia fazer a prova, eu cansei de ver meus colegas cortando, montando, para fazer prova com montagem. Hoje ele não tem que cortar muito, não. Hoje ele tem que, até para usar tecnologia, ele tem que copiar, colar, tem que saber de onde ele vai pesquisar, tem que ver o que ele vai fazer. Então, o que acontece? Isso mexeu com toda a prática pedagógica. Tá? Aqui, a gente queria, primeiro, que vocês colocassem os critérios que vocês usam para avaliar o material de vocês. Mas a gente não queria mostrar essa segunda leitura antes de vocês fizerem essa parte. Por isso que alguns fizeram isso aqui antecipadamente, né, corretamente, e quando foram vir para cá, não abria o link. Tá? Eu falei, não, Lenira, calma, é isso mesmo, a Lenira também esqueceu. Eu falei, não, aquilo ali só vai poder, deixa eles, pelo menos, ficar uns 4 ou 5 dias, porque a ideia é primeiro ver a experiência deles. E aí, depois, sim, que eles puderem ler, que eles trocarem, aí eles vão poder montar uma planilha, né, com os critérios para avaliar material, ou seja, que a turma inteira produziu, e depois vocês vão selecionar os 7 critérios. Está acabando isso agora. E depois a partir da manhã, eu vou começar a montar um relatório, e aí eu vou passar para vocês. Gente, olha só que legal que a turma achou de interessante para você avaliar o design instrucional. Entendeu? E acabou. Isso aqui foi a semana 1. Na próxima semana, a gente vai fazer... Ih, ele colocou aqui a turma. Na próxima semana, a gente vai fazer algo semelhante, que vai ser com design thinking. Então, a gente vai falar um pouquinho de design, vocês vão trocar a ideia de vocês. Então, aqui na semana, a gente vai propor que cada um pense uma atividade, né, usando design thinking, troque com a turma. E depois a mesma coisa com a experiência do usuário. Tá? E aí a gente vai ter aqueles relatóriozinhos, esses 3 relatórios aqui. Só que agora vai ser com avaliação de um plano de aula, em vez de ser um material aula. E vai ter aqui algumas leituras, e depois vocês vão fazer de novo até 7 critérios sobre avaliação de plano de aula. Essa leitura recomendada, teve uma colega que ela colocou muito bem colocado lá no AVA, a preocupação dela. Nossa, mas tem muita leitura, eu não estou dando conta, eu estou apavorado, acho que eu não vou acompanhar o curso. É leitura recomendada. Isso aqui é porque o que acontece? Falar do modelo ED. Seria interessante falar do modelo ED em várias áreas do conhecimento. Aqui nós temos uma colega que veio da aviação, tem outra que veio da saúde, tem outro que veio da área técnica, cada um veio de uma área separada. Então, se eu puder colocar aqui uma recomendação de leitura que aborde isso aqui em várias áreas, em cada área, é interessante. Não quer dizer que você tem que ler 500 textos por uma semana, que não vai dar, é impossível, a gente sabe disso. Mas você pode pegar aquele texto que tem isso aqui, que tem a sua área de interesse. E até mesmo diferente. Eu sou da área da educação, como é que isso aqui é aplicado fora da educação? Eu quero dar uma olhadinha, só para ver como é que é. E por aí vai. Então, isso aqui vai enriquecer as nossas discussões. Então, o curso, basicamente, ele vai acontecer desse tipo. Na terceira etapa, a gente vai falar de Learning Design, que é o design de experiência. É uma coisa interessante, que já vai abraçar isso aqui tudo. E o construcionismo, que é uma abordagem, né, pedagógica diferente. Vocês já ouviram falar em construtivismo, né? Alguém já ouviu falar em construcionismo? Né? A Kátia falou que já vai fazer a leitura. Eu tô atualizando, eu estou colocando as leituras, tá?
é que, com essa questão da pandemia, o curso já estava pronto, eu já tinha posto ele no início do ano. Tá? No início. Só que com essa coisa da pandemia, eu estou querendo pegar mais material que tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Porque essa que é uma diferença legal entendeu? Então, eu estou aproveitando que eu quero enriquecer isso aqui. Então, eu já coloquei essa etapa 2, aí até sexta-feira eu devo estar colocando essa etapa 3 aqui para a gente. Tá bom? O construcionismo, ele saiu da costela do construtivismo, né? O construcionismo, você constrói o conhecimento, mas, se eu pudesse resumir, eu diria assim, baseado em artefatos. Você aprende fazendo, construindo, mas em cima de um artefato. E esse artefato pode ser uma poesia, pode ser um site, pode ser um robô, pode ser a cultura maker, pode ser uma feira de ciência, pode ser o que você quiser. E aí a gente vai ver como a gente vai poder fazer isso daqui. E, claro, que a gente vai discutir o como fazer aquilo ali usando o conteúdo, conhecimento tecnológico. Isso aqui sempre vai estar... o molho, né? Vai estar permeando toda a nossa discussão. Né? Já passei da hora. Então, mais ou menos é isso, gente, que é a ideia do curso. E aí eu queria ouvir vocês, para a gente poder fechar. Só um detalhezinho, olha, eu peguei aqueles formulários, mas tinha pouca gente. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Dá para ver aqui? Deixa eu ampliar aqui. Olha só. Isso aqui é o retrato, por exemplo, da área de formação. Nós tivemos poucos colegas, foram 14 ou 15 colegas que responderam. Tá? Então, boa parte aqui é da educação, se bem que educação, matemática, letras, isso aqui, né, licenciatura em física, também são da área de educação, mas olha só quanta gente de outras áreas estão aqui. Isso é um dado interessante. Né? O cargo que estão atuando, a maioria está como professor, mas tem consultor, tem gente de enfermagem, tem gente docente, tem gente de várias áreas. Isso é uma troca interessante, né? Tanto para quem vai usar na educação, quanto para quem vai usar em outras áreas. A formação acadêmica da nossa turma. Boa parte tem o mestrado, pós-graduação, graduação e doutorado. Olha, a nossa turma, mais da metade é gente que gosta de estudar. É gente que faz pesquisa, é gente que está procurando mais, é gente que quer mais. Olha que legal. Então, gente, é ótimo trocar com esse pessoal, com essa turma. Pô. Né? Não está. Kátia falou que estava fechado. Não está fechado, não. Aqueles formulários vão ficar abertos. Eu vou até mandar um aviso para todo mundo. Eu vou mandar esses gráficos. Né? Esse aqui foi da primeira semana. E eu vou mandar para todo mundo para que a gente possa divulgar. Eu até pedi para o pessoal para fazer aquele termo de consentimento, porque depois a gente pode aproveitar isso aqui, quem é da área de pesquisa, quem faz mestrado, pós-graduação, doutorado, gosta de escrever artigos sobre isso. E aí, para você poder citar alguma coisa daqui, você ter alguma coisa, você precisa ter autorização. Então, como essa disciplina aborda esses conceitos que são novos, né, são conceitos riquíssimos para a área de sistema de informação. Tem alguém aqui que falou que é de sistema de informação, né? Então, para a área de informática, educação, sistema de informação, isso é muito bacana. O trabalho da disciplina de 2008, eu escrevi um artigo com mais um professor da Unirio, e nós apresentamos no final do ano passado, num congresso de sistema de informação, de informática e educação. E nosso artigo foi contemplado como o melhor artigo da área. Foi muito legal. Acho que eu mandei para vocês lá no formulário, né, para pedir autorização. Tem lá o artigo, né, como a gente tinha feito. Leide, tem uma pergunta. Pode falar, Leide. Então, professor, curiosidade. O formato dessa live foi pensada por conta da pandemia ou vocês já tinham essa didática, essa metodologia de um momento conversar com a turma antes? Não,
Boa. Vão manter, né, professor? Oi? Vão manter, né? Não. Porque é excelente. Foi o que eu disse para vocês. Isso tudo é em função da experiência do aluno. E é isso que no final eu ia perguntar para vocês agora, porque eu nunca fiz isso, primeira vez. Tá? Então, é por causa da pandemia, sim, pegando essa onda da pandemia, até o nome da live, né, que é dos artistas, gente, isso aqui é um bate-papo. Até falei para a Lenira, mas você vai falar, mas não, vai tirar. Eu falei, não, é um bate-papo, diz que é um chopp virtual, um chá virtual, sei lá. Na verdade, eu estou querendo ouvir um pouquinho de vocês, a experiência de vocês. E aí, claro que eu estou me aproveitando desses recursos, né, de live. Em 2008, eu não tinha esses recursos. Era caro, na verdade tinha, mas era caro. Nem todo mundo acessava, eu só podia colocar 20 alunos. Hoje eu tenho de graça, posso colocar até 100. Como eu estou pelo CCED, eu posso colocar 250. Então, o que acontece? Aí eu aproveitei e falei, se for bacana, como você falou, vou incorporar, Eu já faço isso na escola particular, desde o início do ano, desde o início da pandemia, que na minha escola particular eu estou dando aula direto, não é bate-papo. É aula direto lá com os alunos, e se o aluno não falta, a gente faz a chamada, manda, a secretária liga lá para os pais. Os moleques estão doidos, cara, nunca estudaram tanto na vida quanto... E aí o que acontece? E acabou que eu tive que fazer vídeo, preparar material. Montei até um tipo mini estúdio aqui em casa. Minha filha estava aqui dar risada. Eu falei, queria escrever, fazer aquela mãozinha. Montei aqui 2 garrafas PET, botei uma plaquinha, o telefone aqui por cima, e eu estou escrevendo, aparece a mão. Ficou parecendo um efeito ali, legal. E aí a gente acaba inventando, a necessidade gera, né, a criatividade, né? Então, essa coisa aqui do TPEC, eu dou aula de robótica também com o pessoal. E na escola pública, a robótica não tem o recurso, eu tenho que criar um monte de coisa. Então, a gente improvisa muita coisa. Então, a parte tecnológica não é só recurso bonitinho que eu compro da internet que uso. Então, isso aqui eu fiz aqui para a molecada, eu tenho que deixar o bonequinho do Botafogo ali, porque se eu não botar ali, a molecada reclama. Acabou até que eu esqueci. Eu ia tirar para não ficar esse cenário feio, minha mulher também já falou para caramba. Isso aqui foi um negocinho que eu fiz aí desses. Lapela, eu queria falar, às vezes ficava preto, falei, tirei, arrumei um tripé aqui de câmera velho, botei um negócio de um hashi lá de comida japonesa, passei pretinho, botei aqui, pronto, aí eu falo aqui também. Então, essa coisa da tecnologia, a gente inventa, a gente cria também em função das coisas. Assim como o colega falou aí, ele criou lá, usando as figuras, né, as imagens, e está trabalhando o projeto dele em cima disso. Isso é uma coisa legal. Tá? E se isso aqui foi bacana, a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, no final ou no início de cada etapa. Eu não quero ficar marcando toda hora, porque é complicado, porque aqui a gente marca um horário, né? Era de 2 às 3, já estourou já às 3. O que acontece? Tem gente que não pode, aí acha que vai ser prejudicado, que não vai conseguir comprar o curso porque não está acompanhando a aula. É um bate-papo, entendeu? Quem não veio, tudo bem, não vai deixar de aprender, não vai deixar de poder fazer isso aqui. Quem veio, teve essa troca, vai poder tirar as coisas. E, com certeza, se vocês puderem me mandar lá comentários, né, de como o que a gente pode fazer no próximo bate-papo, vai ser um prazer. Ou, se vocês quiserem, vocês podem criar vocês o próximo bate-papo, E aí a gente entra e convida. Como tem esse bate-papo que eu fiz, vocês podem fazer o bate-papo de vocês, Né? A galera, eu não sei, isso aí é importante, é uma coisa legal para a gente. Né? Surgindo formulário que seja incorporado uma vez, pelo menos, nas disciplinas. Então, ótimo, que bom. Né? Isso aqui, como você falou, eu já estou fazendo para as próximas disciplinas, do próximo trimestre. Eu vou mostrar esse diagrama nas disciplinas. Então, no início de cada curso, a gente vai ver isso, vai ser assim, assim, assado. Porque eu acho que com essa maneira gráfica, você tem uma noção mais do que aquele texto com a ementa lá e tal direitinho. Porque aqui eu posso fazer, talvez, no início do curso, comentar, explicar para cada um e desmistificar, né, como é que fica. Tá bom? Então, é basicamente isso, gente.
Vocês querem colocar mais alguma coisa? Ah, deixa eu mandar para vocês isso aqui, o endereço disso aqui. Uma dúvida, pode falar, a Leide, é o José. Ah, sem dúvida, que ele falou assim. Eu pensei que você já estava com uma dúvida. Então, deixa eu parar aqui a minha apresentação. Pronto. Então é isso aí, gente. Foi um prazer conhecer vocês, bater um papinho. Tá bom? Quem não mandou AD, mande. Tá? Quem puder fazer lá os formulários, isso vai ajudar a turma, vai ser uma coisa bacana. Tá bom? Gostei muito de falar com vocês e conhecer um pouquinho a história de cada um. Foi muito bom, professor. Obrigado. De qualquer coisa, a gente está lá. Manda lá na dúvida, manda que a gente troca. A ideia aqui é todo mundo ajudar todo mundo. Tá bom? Professor, oi, diga. Eu já tinha perguntado no início, mas eu estou achando que, tendo acompanhado aí, estou achando bastante interessante, mas eu acho que eu estou bem distanciado aí dos colegas que já estão praticamente na metade do curso, né? Não sei o que aconteceu. Não, a gente não chegou nem a um quarto, são 4 etapas. A gente está acabando a primeira etapa. Não é metade, não. É um quarto do curso. Insista, não desista. Vamos embora, cara. Então, vou tentar correr atrás. Isso, tentar não, tem que correr atrás, para depois correr na frente. Vai lá, João, qualquer coisa a gente ajuda. Tá bom? Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, então. Valeu. Falou, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Aqui já tem 8. Tchau.